Capítulo 11. Na manhã seguinte, não despertei com o som da entrada das criadas. Elas já estavam lá, ou com o barulho da água sendo preparada para o meu banho, que já estava pronto. Despertei, na verdade, com a luz que atravessava aos poucos minha janela, à medida que Anne puxava delicadamente as cortinas ricas e pesadas. Ela murmurava uma canção, absolutamente feliz com sua tarefa. Já eu não estava pronta para me mover. Meu corpo custou a esfriar depois de tanta agitação e ainda mais a relaxar depois que compreendi o que aquela conversa no jardim acarretaria. Se eu tinha uma chance, precisava pedir desculpas. Seria um milagre se o príncipe permitisse isso. Senhorita, está acordada? Não, grunhi do travesseiro. Tinha dormido bem menos que o necessário e minha cama era confortável demais. Mas Anne, Mary e Lucy riram do meu grunhido, o que bastou para me fazer sorrir e decidir me mexer. Aquelas 3 garotas provavelmente seriam as mais fáceis de lidar durante minha temporada no palácio. Eu me perguntava se elas se tornariam minhas confidentes ou se o treinamento e a etiqueta as impediria de compartilhar até uma xícara de chá comigo. Embora tivesse nascido na casta 5, eu me passava por uma 3 agora. E o fato de serem criadas significava que elas eram 6. Mas eu não tinha problemas com isso. Gostava da companhia dos 6. Dirigi-me lentamente para aquele banheiro gigantesco e cada passo ecoava na vastidão de azulejos e vidros. Pelo espelho dava para ver que Lucy observava as manchas de terra na minha camisola, e os olhos cuidadosos de Anne também as detectaram. Por último, foi a vez de Mary notar. Ainda bem que nenhuma delas fez perguntas. Pensei que elas tentavam se intrometer na minha vida com suas indagações do dia anterior, mas eu estava errada. Era óbvio que estavam extremamente preocupadas com meu conforto. Perguntas sobre o que eu fazia fora do quarto, quanto mais do palácio, seriam bem esquisitas. Elas apenas tiraram minha camisola com cuidado e me acompanharam até a banheira. Eu não estava acostumada a ficar nua com outras pessoas por perto, nem mesmo minha mãe ou May. Mas aparentemente não havia como fugir disso ali. As 3 iam me vestir enquanto eu permanecesse no palácio, de modo que teria que aguentar até partir. Ficava imaginando o que aconteceria a elas quando eu saísse. Seriam destinadas a outras garotas que precisassem de mais atenção conforme a competição afunilava? Será que elas tinham outras funções no palácio e haviam sido temporariamente dispensadas delas? Não seria educado perguntar o que faziam antes ou sugerir que em breve eu sairia, então fiquei calada. Depois do banho, Anne secou meu cabelo, prendendo metade dele no alto da cabeça com as fitas que eu trouxera de casa. Sua cor azul acentuou as estampas floridas de um dos vestidos que haviam criado para mim. Então escolhi usá-lo. Mary fez minha maquiagem, leve como a do dia anterior, e Lucy passou loção nos meus braços e nas minhas pernas. Havia uma série de joias à minha escolha, mas resolvi pedir minha própria caixinha. Eu tinha um pequeno colar com um passarinho que era presente de meu pai. O pingente era prateado e combinava com meu broche. Acabei escolhendo um par de brincos do inventário real, mas provavelmente peguei os menores da coleção. Anne, Mary e Lucy sorriram diante do resultado. Tomei isso como um sinal de que estava decente o bastante para descer para o café. Com reverências e sorrisos, as 3 me desejaram sorte antes de eu sair. As mãos de Lucy ainda tremiam. Fui para o vestíbulo no alto da escadaria, onde todas haviam nos encontrado. Fui a primeira a chegar, então me sentei em um pequeno sofá para esperar as outras. Aos poucos elas começaram a dar as caras. Logo percebi a tendência. Todo mundo estava fenomenal.
Elas tinham tirado o cabelo do rosto, fazendo tranças e cachos intrincados. A maquiagem fora feita com esmero e os vestidos tinham sido passados com perfeição. Eu provavelmente tinha escolhido meu vestido mais simples para o primeiro dia. As demais, por outro lado, procuravam chamar a atenção. Vi duas meninas chegarem ao vestíbulo e perceberem que estavam com vestidos muito parecidos. Ambas deram meia volta e foram trocar de roupa. Todo mundo queria se destacar e ia conseguir à sua maneira, até eu. Todas pareciam ser um. Eu parecia uma 5 com um vestido bonito. Pensei ter demorado muito tempo para me arrumar, mas as outras garotas demoraram muito, mas muito mais. Quando Silvia chegou para nos acompanhar à sala de jantar, ainda tivemos que esperar Celeste e Tine, que, fazendo jus à fama, quiseram ajustar os vestidos de manhã. Uma vez reunidas, começamos a caminhar na direção das escadas. Havia um espelho dourado na parede e demos uma última olhada no visual antes de descer. Vi meu reflexo ao lado de Marli e Tine. Eu estava mesmo bem simples. Pelo menos me sentia eu mesma, o que era um pequeno consolo. Descemos as escadas na expectativa de ser levadas até a sala de jantar, onde faríamos as refeições, segundo tinham dito. Em vez disso, fomos guiadas direto para o grande salão, que estava preenchido com fileiras de mesas individuais, cada uma com pratos, copos e talheres, mas não havia comida. Nem mesmo um cheirinho esperançoso. No canto da frente, encaixado na parede, notei um pequeno jogo de sofás. Um punhado de cinegrafistas espalhados pelo salão filmava a nossa chegada. Entramos em fila e sentamos onde queríamos, já que não havia lugares marcados. Marli estava na fileira em frente à minha e Ashley se sentou ao meu lado. Por mim, tudo bem. Parecia que várias meninas tinham feito pelo menos uma aliada e eu via uma em Marli. Ashley escolheu o assento ao meu lado, dando a entender que queria minha companhia. Ainda assim, não abriu a boca. Talvez ainda estivesse chateada por causa do noticiário do dia anterior. Mas, de novo, permaneceu em silêncio quando nos encontramos. Talvez esse fosse apenas o jeito dela. Percebi que o pior que podia fazer era não responder quando eu falava, então resolvi pelo menos cumprimentá-la. Ashley, você está ótima. Ah, obrigada. Ela agradeceu calmamente. Ambas nos certificamos de que as equipes de filmagem estavam longe. Não que nossa conversa fosse particular, mas quem queria que eles estivessem em cima o tempo todo? Não é divertido usar todas essas joias? Onde estão as suas? Ela perguntou. Eram pesadas demais para o meu gosto. Decidi vir mais leve. Elas são pesadas mesmo. Sinto como se tivesse um peso de 10 quilos na cabeça. Ainda assim, não ia perder a chance. Quem sabe por quanto tempo vamos ficar aqui? Era estranho. Ashley parecia tranquila e confiante desde o começo. Sua aparência e seu modo de ser demonstravam que fora talhada para ser uma princesa de primeira. Era esquisito que duvidasse de si própria. Mas você não acha que vai ganhar? Perguntei. Acho, ela suspirou. Mas é falta de educação dizer isso. Ashley deu uma piscadela e eu ri. Isso chamou a atenção de Silvia, que tinha acabado de entrar. Tis, tis. Uma dama nunca ergue a voz além de um leve suspiro. Todo e qualquer murmúrio cessou. Fiquei imaginando se as câmeras tinham captado meu erro. Minhas bochechas esquentaram. Olá mais uma vez, senhoritas. Espero que tenha tido uma noite de muito descanso após o primeiro dia no palácio, porque é agora que nosso trabalho começa. Hoje, começarei a ensinar a vocês etiqueta e comportamento. Será um processo que durará todo o tempo em que as senhoritas ficarem aqui. Por favor, saibam que qualquer mau comportamento de sua parte será relatado imediatamente à família real.
Sei que parece cruel, mas este não é um joguinho qualquer. Alguém desta sala será a próxima princesa de Iléa. Não é uma tarefa fácil. As senhoritas devem procurar se elevar. Não importa sua condição prévia. Serão damas de alto a baixo. E nesta manhã mesmo receberão sua primeira aula. É muito importante ter modos à mesa. E antes de fazer uma refeição na presença da família real, as senhoritas devem conhecer a etiqueta. Quanto mais rápido terminarmos a aula, mais rápido as senhoritas tomarão seu café da manhã. Assim sendo, levantem o rosto, por favor. Silvia começou a explicar que seríamos servidas pela direita, qual copo deveríamos usar para cada bebida e que nunca, jamais, deveríamos pegar um pedaço de bolo com as mãos. Deveríamos sempre usar o pegador. As mãos deveriam permanecer no colo quando não eram usadas, sobre o guardanapo. Não deveríamos falar a não ser que alguém falasse conosco. Claro, poderíamos conversar em tom baixo com as pessoas ao lado, mas sempre a uma altura adequada ao palácio. Ela me encarou com seriedade ao passar esta última instrução. Silvia continuou a falar com seu tom de voz elegante, atiçando meu estômago. Eu estava acostumada a fazer 3 refeições em casa, ainda que a comida fosse pouca. Precisava de comida. Já estava ficando um pouco emburrada quando escutei alguém bater à porta. 2 guardas abriram caminho e então o príncipe Maxon entrou. Bom dia, senhoritas, ele disse. O alvoroço no salão foi evidente. Umas endireitaram as costas, outras tiraram o cabelo do rosto e algumas ainda ajeitaram o vestido. Não olhei para Maxon, mas para Ashley, cujo peito se movia em ritmo acelerado. Ela o observava de tal maneira que fiquei envergonhada de ter notado. Majestade, disse Silvia com uma breve reverência. Olá, Silvia. Se não se importa, gostaria de me apresentar a estas jovens. Absolutamente, ela respondeu, inclinando-se mais uma vez. O príncipe Maxon correu os olhos pelo salão e deparou comigo. Nossos olhares se encontraram por um instante e ele sorriu. Eu não esperava isso. Imaginava que já teria mudado de opinião sobre o modo que me tratara na noite anterior e que me daria uma bronca na frente de todas por causa do meu comportamento. Mas talvez ele não tivesse ficado nem um pouco irritado. Talvez tivesse me achado divertida. Com certeza ele ficava extremamente entediado ali. Não importava. Aquele breve sorriso me fez acreditar que a experiência pudesse não ser tão ruim no fim das contas. Apeguei-me à decisão que tinha tomado na noite anterior e em minhas esperanças de que o príncipe ouvisse minhas desculpas. Senhoritas, se não lhes incomodar, chamarei cada uma de vocês para me conhecer individualmente. Estou certo de que estão com fome, assim como eu, de modo que não tomarei muito do seu tempo. Por favor, perdoe-me se demorar para gravar seus nomes, é que há muitas de vocês. Houve uma explosão de risadas. Rapidamente, ele se dirigiu à garota na ponta direita da primeira fileira e a acompanhou até os sofás. Os 2 conversaram por alguns minutos e se levantaram. Ele se inclinou diante dela, que devolveu a reverência. Ela voltou para a sua mesa e falou com a garota ao lado. Então o processo se repetiu. As conversas duravam poucos minutos e as vozes saíam abafadas. Ele queria conhecer as meninas em menos de 5 minutos. O que será que ele quer saber? Marli perguntou, virando-se para mim. Talvez a lista de atores que você acha mais bonitos. Faça uma lista mental agora, sussurrei de volta, e tanto Marli como Ashley riram baixo. Não éramos as únicas conversando. Por todo o salão podia-se ouvir vozes crescendo como um ruído suave à medida que tentávamos nos distrair até que nossa vez chegasse. Isso sem falar nos cinegrafistas que zanzavam pelo salão para perguntar às garotas sobre o primeiro dia no palácio, se tinham gostado das criadas e coisas do gênero. Quando pararam perto de Ashley e de mim, deixei que elas respondessem.
Eu observava o tempo todo o sofá, enquanto cada uma das selecionadas era entrevistada. Algumas permaneciam calmas e senhoris, outras pareciam nervosas de tanta emoção. Marli corou como um pimentão quando foi sua vez de ir até o príncipe e voltou radiante. Ashley ajustou o vestido diversas vezes num tique nervoso. Eu estava começando a suar quando ela voltou, o que significava que era minha vez. Respirei fundo e me preparei. Ia pedir um favor enorme. Ele se levantou para ler meu broche conforme eu me aproximava. América, certo? Ele perguntou com um sorriso brincalhão nos lábios. Sim, sou eu. E sei que já ouvi seu nome antes. Mas poderia refrescar minha memória? Eu disse, pensando se era má ideia começar com uma piada, mas Maxon riu e me pediu que sentasse. Ele se inclinou para a frente e perguntou, Você dormiu bem, minha querida? Não sei a expressão que fiz quando ele me tratou assim, mas os olhos dele brilharam de entusiasmo. Ainda não sou sua querida, rebati, dessa vez com um sorriso. Mas dormi. Assim que me acalmei, dormi muito bem. Minhas criadas tiveram que me derrubar da cama, estava confortável demais. Fico feliz em saber que você estava confortável, minha América. Ele se corrigiu. Obrigada, respondi. Minhas mãos nervosas torciam a saia do vestido, enquanto minha boca se preparava para dizer as palavras certas. Mil desculpas por ter sido grossa. Enquanto eu tentava dormir, tomei consciência de que, embora a situação me pareça estranha, não posso culpá-lo. Não é sua culpa que eu tenha me metido em tudo isso, e essa história de seleção não é ideia sua. Além disso, você me tratou com simpatia naquele momento de dor, enquanto eu fui, péssima. Poderia ter me expulsado ontem mesmo, mas não o fez. Obrigada. O olhar de Maxon parecia terno. Aposto que todas as garotas antes de mim se derreteram quando ele as olhou assim. Eu já tendia a ficar incomodada, mas era óbvio que aquele olhar era comum a ele. O príncipe abaixou a cabeça por um instante. Quando me olhou de novo, pôs os cotovelos nos joelhos e apoiou o queixo nas mãos, como se quisesse me fazer entender a importância do que estava por vir. América, você tem sido muito sincera comigo até agora. É uma qualidade que admiro profundamente. Vou pedir-lhe que responda uma pergunta, se não for incômodo. Concordei com a cabeça, um pouco receosa do que ele podia querer saber. O príncipe se inclinou ainda mais na minha direção. Você diz que está aqui por engano. Isso me faz supor que não quer ficar. Há alguma possibilidade de nutrir qualquer tipo de sentimento amoroso por mim? Não pude evitar um leve tremor. Eu não queria de forma nenhuma magoá-lo, mas também não podia enrolar. Vossa Majestade é muito gentil e atraente e atencioso. Ele sorriu ao ouvir essas palavras. Continuei em voz baixa. Mas tenho motivos muito pertinentes para achar que não. Poderia explicá-los? Seu rosto não demonstrava, mas sua voz revelou a decepção causada por minha rejeição imediata. Imaginei que ele não estava acostumado a isso. Eu não queria falar dos motivos, mas não consegui pensar em outro modo de fazê-lo entender. Abaixando ainda mais a voz, contei a verdade. Acho que meu coração está em outro lugar. Senti meus olhos marejarem. Por favor, não chore. Sua voz baixa estava cheia de preocupação. Nunca sei o que fazer quando as mulheres choram. Isso me fez rir e a ameaça de lágrimas bateu em retirada. Era impossível não notar a sensação de alívio no rosto dele. Você quer que eu lhe deixe voltar para o seu amado hoje? Ele perguntou. Era evidente que minha preferência por outro o incomodava, mas em vez de escolher o ódio, ele demonstrou compaixão. Este gesto me fez confiar nele. Esse é o problema. Não quero ir para casa. Mesmo? O príncipe levou as mãos à cabeça e eu não pude deixar de rir do seu ar perdido. Posso ser totalmente sincera com você? Perguntei.
Ele concordou. Preciso ficar aqui. Minha família precisa de mim aqui. Mesmo que me deixasse ficar apenas uma semana, já seria uma dádiva para eles. Você quer dizer que precisa do dinheiro? Sim. Senti-me mal por admitir. Talvez tivesse dado a impressão de que o estava usando. Na verdade, acho que estava mesmo, mas prossegui. Também há certas pessoas na minha província, levantei os olhos para ele, que eu não aguentaria ver no momento. Maxon assentiu com a cabeça, como quem tinha entendido, mas não disse nada. Hesitei. Pensei que o pior que podia acontecer seria mesmo ir embora. Então continuei. Se me permitir ficar, mesmo que por pouco tempo, podemos fazer um trato, propus. Ele arregalou os olhos. Um trato? Mordi os lábios. Se me deixar ficar, eu estava prestes a dizer algo bem idiota, mas prossegui. Tudo bem, veja só. Você é o príncipe, fica ocupado o dia inteiro ajudando a administrar o país e tal, e agora tem que encontrar tempo para escolher uma entre 35, ou melhor, 34 garotas. É pedir muito, não acha? Ele concordou. Dava para notar que se cansava só de pensar nisso. Não acha que seria muito melhor se tivesse alguém aqui dentro? Alguém para ajudar? Tipo uma amiga? Uma amiga? Ele perguntou. Sim, se me deixar ficar, posso ajudar. Serei sua amiga. Minhas palavras o fizeram sorrir. Retomei minha proposta. Não precisa se incomodar em correr atrás de mim. Já sabe que não sinto nada por você. Mas pode falar comigo a qualquer momento e tentarei ajudar. Ontem à noite você disse que estava em busca de uma confidente. Bem, posso ser essa pessoa enquanto não encontrar a definitiva. Se quiser, seu rosto demonstrava um afeto contido. Conheci quase todas as garotas deste salão e não penso em outra que seria uma amiga melhor que a senhorita. Será um prazer deixá-la ficar. É impossível descrever o alívio que senti. Você acha, perguntou Maxon, que eu ainda posso chamá-la de minha querida? Sem chance, cochichei. Continuarei tentando. Não costumo desistir, garantiu e acreditei em suas palavras. Ia ser muito chato se ele continuasse mesmo com aquela história. Você chamou todas de minha querida? Perguntei, voltando o rosto para o resto do salão. Sim, e todas parecem ter gostado. É exatamente por isso que eu não gostei. Eu me levantei. Maxon ainda ria quando deixou seu sofá. Normalmente, eu faria cara feia, mas era até divertido. Ele fez uma reverência e eu devolvi e voltei ao meu lugar. Estava com tanta fome que o tempo que o príncipe gastou para entrevistar as moças das outras fileiras pareceu uma eternidade. Mas, por fim, a última garota estava de volta ao seu lugar e eu já sonhava ansiosamente com meu primeiro café da manhã no palácio. Maxo então caminhou até o centro do salão. Aquelas a quem pedi que permanecessem, por favor, fiquem em seus lugares. As outras podem acompanhar Silvia até a sala de jantar. Em breve vou juntar-me a vocês. Ele tinha pedido que algumas ficassem? Será que aquilo era bom? Levantei-me como a maioria das outras e comecei a caminhar. Ele provavelmente só queria passar mais um momento com as que ficariam. Vi que Ashley era uma delas. Sem dúvida ela era especial. Tinha nascido com a aparência de uma princesa. Não cheguei a conhecer as demais. Não que elas quisessem me conhecer. As câmeras ficaram para trás a fim de capturar aquele momento, o que quer que fosse que estava para ocorrer. O resto de nós seguiu seu caminho. Entramos na sala dos banquetes e lá estavam, com um ar mais majestoso que nunca, o rei Clarkson e a rainha Amberley. Também estavam ali mais câmeras, prontas para capturar nosso primeiro encontro com o casal real. Hesitei, pensando se deveríamos voltar para a porta e esperar que nos chamassem para entrar. Mas quase todas as meninas,
Também um pouco hesitantes, avançaram. Fui rapidamente para o meu assento, na expectativa de não ter atraído a atenção de ninguém. Silvia entrou segundos depois e dominou a cena. Senhoritas, ela disse, receio não termos chegado a conversar sobre isso. Sempre que entrarem em um cômodo onde o rei ou a rainha estiverem, ou se vossas majestades entrarem em um cômodo onde vocês estiverem, a atitude correta é uma reverência. Em seguida, quando lhes responderem, endireitem o corpo e tomem assento. Vamos fazer juntas agora? Todas fizemos uma reverência na direção da mesa. Bem-vindas, garotas, disse a rainha. Por favor, sentem-se em seus lugares e fiquem à vontade no palácio. É um prazer recebê-las. Sua voz tinha um tom agradável, era calma como a própria rainha, mas nem um pouco mecânica. Como Silvia tinha explicado, as serventes encheram nossos copos com suco de laranja. Nossos pratos vinham em grandes travessas cobertas por uma redoma, que os mordomos retiravam na nossa frente. Meu rosto foi golpeado por uma nuvem de vapor perfumado vinda das panquecas. Felizmente, as exclamações de admiração em voz baixa abafaram o ronco do meu estômago. O rei Clarkson abençoou nossa refeição e todos começamos a comer. Minutos mais tarde, Maxon entrou para ocupar seu lugar. Antes que pudéssemos nos mover, ele avisou. Por favor, senhoritas, não se levantem. Desfrutem do café da manhã. Ele se dirigiu à mesa principal, beijou a mãe no rosto, apertou o ombro do pai com a mão firme e se sentou à esquerda dele. Comentou algo com o mordomo mais próximo, que riu discretamente. Por fim, passou a cuidar de seu prato. Ashley não tinha vindo ainda, nem as outras garotas. Olhei para os lados, confusa, e contei quantas faltavam. 8. 8 garotas estavam ausentes. Chris, que se sentava à minha frente, respondeu à pergunta que elas fizeram com os olhos. Elas foram embora, afirmou. Embora? Eu não conseguia imaginar o que poderiam ter feito em menos de 5 minutos para desagradar Maxon, mas imediatamente fiquei grata por ter sido honesta. Era simples assim. Já éramos apenas 27. Capítulo 12. Os cinegrafistas deram uma volta pela sala e depois nos deixaram aproveitar o café da manhã em paz, não sem filmar o príncipe antes de saírem. Eu estava um pouco perturbada com aquela eliminação súbita, mas Maxon não parecia inquieto. Ele comia tranquilamente e, ao vê-lo, lembrei que seria bom acabar meu prato antes que esfriasse. Como antes, estava bom demais. O suco de laranja era tão puro que eu fazia questão de tomar goles pequenos, só para aproveitar melhor. Os ovos e o bacon pareciam vindos do céu, e as panquecas estavam perfeitas, não finas como as que eu fazia em casa. Escutei montes de pequenos suspiros pela sala e soube que não era a única que tinha gostado da comida. Sem me esquecer de usar o pegador, tirei um pedaço de torta de morango do cesto que estava no centro da mesa. Ao fazer isso, corri os olhos pela sala para ver se as outras 5 estavam gostando da refeição. Foi quando notei que era a única delas que havia restado. Eu não sabia se Maxon tinha consciência disso. Ele parecia mal saber nossos nomes, mas era estranho o fato de as outras 2 terem saído. Se eu não tivesse conhecido o príncipe antes de entrar naquele salão, teria sido chutada também? Ruminei esta ideia com um pedaço de torta de morango na minha boca. Era tão doce e a massa folheada estava tão macia que cada milímetro de minha boca se concentrou nela, consumindo todos os meus outros sentidos. Não queria ter soltado nenhum ruído, mas aquela torta era uma dúvida a coisa mais deliciosa que já provara. Dei outra mordida antes mesmo de engolir o que tinha na boca. Senhorita América? Uma voz me chamou.
As outras cabeças da sala viraram na direção dela, que pertencia ao príncipe Maxon. Fiquei chocada por ele se dirigir a mim ou a qualquer uma de nós de maneira tão informal na frente de todos. O pior de ter sido chamada assim de supetão era que minha boca estava cheia de comida. Cobri-a com a mão e mastiguei o mais rápido que pude. Não levou nem 10 segundos, mas com tantos olhos postos em mim, parecia uma eternidade. Notei o rosto orgulhoso de Celeste enquanto tentava limpar a boca. Ela deve ter achado que eu era uma presa fácil. Sim, majestade, respondi assim que engoli a maior parte da comida. O que está achando da comida? Maxon estava prestes a rir, ou por causa da minha cara de assustada, ou por causa do detalhe que havia levantado sobre nossa primeira e altamente legal conversa. Tive que manter a calma. Excelente, majestade. Essa torta de morango... Bem, tenho uma irmã que gosta mais de doces do que eu. Acho que ela choraria se a experimentasse. Está perfeita. Maxon engoliu um bocado de sua própria comida e recostou na cadeira. Acha mesmo que ela choraria? O príncipe parecia maravilhado com a ideia. Ele tinha uma relação estranha com as mulheres e seu choro. Pensei na resposta e confirmei. Sim, é isso que eu acho. Ela não consegue controlar muito bem suas emoções. Você apostaria dinheiro nisso? Ele perguntou rapidamente. As cabeças de todas as meninas viraram de um lado para o outro, como se elas estivessem assistindo a uma partida de tênis. Se tivesse dinheiro para apostar, com certeza o faria, respondi. Agradou-me a ideia de apostar sobre as lágrimas de alegrias alheias. E o que gostaria de apostar em vez disso? A senhorita parece ter um talento para os acordos. Ele estava gostando do jogo. Muito bem, então eu ia jogar. Bem, o que Vossa Alteza quer? Rebati. Depois fiquei pensando no que poderia dar a alguém que já tinha absolutamente tudo. O que a senhorita quer? Ele replicou. Ali estava uma pergunta fascinante. Quase tanto quanto pensar no que eu poderia oferecer a Maxon era pensar no que ele poderia me oferecer. O príncipe tinha o mundo a seus pés. Então, o que ia escolher? Não era dar mas estava vivendo como se fosse. Tinha mais comida do que podia dar conta e a cama mais confortável possível. As pessoas me serviam o tempo todo, mesmo que eu não quisesse. Se eu precisasse de algo, bastava pedir. A única coisa que realmente queria era algo que fizesse aquele lugar parecer menos um palácio. Queria minha família correndo pelos corredores ou não estar tão arrumada. Não podia pedir uma visita porque só tinha passado um dia ali. Se ela chorar, quero usar calça por uma semana, propus. Todo mundo riu, de maneira discreta e educada. Até o rei e a rainha pareciam ter achado meu pedido divertido. Gostei de como a rainha me olhou, como se eu tivesse me tornado menos estranha a seus olhos. Feito, afirmou Maxon. E se ela não chorar, a senhorita me deve um passeio pela propriedade amanhã à tarde. Um passeio pela propriedade? Era isso? Não parecia nada especial. Lembrei-me do que Maxon havia dito na noite anterior. Ele era vigiado. Talvez apenas não soubesse pedir um encontro a sós com alguém. Talvez esse fosse um jeito de navegar em águas muito estranhas para ele. Alguém perto de mim soltou um resmungo. Percebi que se perdesse seria a primeira garota ali a ter um encontro oficial a sós com o príncipe. Parte de mim quis renegociar. Mas, se era para ajudar como prometido, eu não podia rejeitar suas tentativas de ficar comigo. Alteza, seus termos são severos, mas eu os aceito, afirmei. Justin, o mordomo com quem ele tinha conversado antes, deu um passo à frente. Embrulhe as tortas de morango e envie-as para a família da senhorita América. Peça que alguém espere enquanto a irmã experimenta e nos informe se ela de fato chora. Estou curiosíssimo quanto a isso. Justin apenas sacudiu a cabeça e saiu. A senhorita deveria escrever um bilhete dizendo que está bem para acompanhar o embrulho.
Na verdade, todas vocês deveriam escrever às suas famílias. Façam isso depois do café. Garantiremos que as cartas sejam entregues ainda hoje. Todas as garotas sorriram e respiraram aliviadas, felizes de finalmente serem incluídas nos acontecimentos. Terminamos o café e fomos escrever as cartas. Anne me arranjou material de escritório e escrevi um bilhete à minha família. Embora o começo no castelo tivesse sido bem estranho, a última coisa que eu queria era preocupá-los. Tentei parecer contente. Queridos papai, mamãe, May e Gerard, já sinto tanta falta de vocês. O príncipe pediu que escrevêssemos para casa contando a nossas famílias que estamos seguras e bem. Eu realmente estou. A viagem de avião foi um pouco assustadora, mas de certo modo divertida também. O mundo parece tão pequeno lá em cima. Ganhei montes de roupas e coisas maravilhosas e tenho 3 criadas adoráveis que me ajudam a me vestir, limpam meu quarto e me dizem para onde devo ir. Assim, mesmo que eu fique completamente perdida, elas sempre sabem onde eu devo estar e me ajudam a chegar na hora. A maioria das garotas é tímida, mas acho que fiz uma amiga. Lembram-se de Marli, de Kent? Eu a conheci a caminho de Angeles. Ela é incrível e adorável. Se eu acabar voltando para casa mais cedo, espero que ela fique até o fim. Conheci o príncipe, o rei e a rainha também. Eles são ainda mais nobres em pessoa. Ainda não conversei com o casal real, só com o príncipe Maxon. Ele é uma pessoa surpreendentemente generosa, eu acho. Preciso parar por aqui, mas amo todos vocês e sinto saudades. Escrevo de novo assim que puder. Com amor, América. Não achei que havia nada de surpreendente no texto, mas podia estar errada. Fiquei imaginando May lendo e relendo a carta várias vezes à procura de detalhes escondidos na minha vida nas estrelinhas. Será que ela leria antes de comer as tortas? PS. May, estas tortas de morango não fazem você chorar de tão boas? Pronto, era o melhor que eu podia fazer. Mas parece que não tinha sido bom o bastante. Um mordomo bateu à minha porta naquela tarde com uma carta de minha família e uma informação. Ela não chorou, senhorita. Disse que estava tão boa que poderia ter feito isto, como a senhora sugeriu, mas não o fez de fato. Sua Majestade virá buscá-la em seu quarto por volta das 5 da tarde de amanhã. Por favor, esteja preparada. Não fiquei tão irritada por perder, mas teria gostado de poder usar calça. Mas pelo menos tinha as cartas de minha família. Eu me dei conta de que era a primeira vez que me separava deles por mais de algumas horas. Não tínhamos dinheiro para viajar e, como não tive amigos, nunca passar uma noite fora. Se ao menos houvesse um meio de receber cartas todos os dias, talvez fosse até possível, mas sairia caro. Li primeiro a carta de meu pai. Ele insistia em dizer que eu estava linda na TV e que ele tinha orgulho de mim. Dizia também que eu não deveria ter enviado as 3 caixas de torta porque May ia acabar mimada. 3 caixas, meu Deus. Depois, ele contou que Aspen passara em casa para ajudar com as tarefas de escritório e levara uma das caixas para sua família. Eu não sabia como me sentir com relação a isso. Por um lado, estava feliz por terem algo decente para comer. Por outro, imaginava Aspen dividindo a torta com sua nova namorada, uma namorada que ele podia mimar. Eu me perguntava se ele tinha ficado com ciúmes do presente de Maxon ou se estava feliz por se livrar dos meus cuidados. Detive-me naquelas linhas muito mais do que gostaria. Meu pai concluiu dizendo estar contente por eu ter feito uma amiga, lembrando que sempre tinha sido devagar nesse quesito. Dobrei a carta e passei o dedo pela assinatura do lado de fora do envelope. Nunca tinha notado como sua assinatura era esquisita. A carta de Gerard era curta e grossa. Ele sentia minha falta, dizia que me amava e pedia que eu mandasse mais comida. Dei boas gargalhadas. Minha mãe foi mandona.
Dava para notar seu tom de voz mesmo no texto escrito, naquele seu jeito orgulhoso de dar os parabéns por ter conquistado a atenção do príncipe. Justin contara que minha carta tinha sido a única a ser acompanhada de presentes e de sugerir que eu continuasse fazendo o que quer que estivesse fazendo. Claro, mãe, vou continuar dizendo ao príncipe que ele não tem chance comigo e a ofendê-lo sempre que possível. Excelente plano. Fiquei feliz por ter guardado a carta de May para o fim. Era muito animada. Ela admitiu que tinha ficado com inveja ao saber que eu comia coisas daquele tipo o tempo todo. Também reclamou que mamãe estava ainda mais mandona com ela. Eu sabia como era. De resto, havia um bombardeio de perguntas. Maxon era tão bonito pessoalmente como na TV? Que roupa eu estava usando naquele momento? Ele tinha um irmão secreto disposto a se casar com ela algum dia? Ri e abracei as cartas. Tinha que me esforçar para respondê-las logo. Devia haver um telefone em algum lugar, tão distante que ninguém nem o mencionou. Mesmo que houvesse um aparelho em meu quarto, seria loucura ligar todos os dias. Mas eu ia conservar aquelas cartas. Seriam provas de que eu tinha estado ali quando aquele lugar se tornasse uma vaga lembrança. Fui para a cama reconfortada por saber que minha família ia bem, e essa ternura acalentou um sono gostoso, perturbado apenas pelo incômodo de saber que teria de ficar a sós com Maxon outra vez. Não sabia muito bem o motivo disso, mas esperava que não fosse nada demais. Em nome das aparências, você poderia segurar meu braço? O príncipe pediu ao me buscar no quarto no dia seguinte. Hesitei um pouco, mas cedi. As criadas já tinham posto em mim um vestido para o fim de tarde. Era azul, acinturado e de alcinha. Meus braços ficavam nus e eu podia sentir o tecido engomado do terno de Maxon roçar minha pele. Algo nisso tudo me deixava desconfortável. Ele deve ter notado porque tentava me distrair. Sinto muito que ela não tenha chorado. Não sente. Meu ar brincalhão deixava claro que eu não estava muito chateada por ter perdido. Nunca tinha apostado antes. Foi bom ganhar. Havia como um pedido de desculpas no tom de sua voz. Sorte de principiante. Ele sorriu. Talvez. Da próxima vez podemos apostar se ela ri. Comecei imediatamente a levantar hipóteses em minha cabeça. O que no palácio faria May rolar de rir? Maxon adivinhou o que eu estava pensando nela. Como é sua família? O que você quer dizer? Só isso mesmo, sua família deve ser bem diferente da minha. Eu diria que sim, respondi entre risos. Para começo de conversa, ninguém em casa usa coroa no café da manhã. Maxon sorriu de novo. Vocês usam coroa apenas no jantar? Mas é claro, ele soltou uma risada baixa. Comecei a pensar que o príncipe talvez estivesse bem longe de ser o snob que eu supunha. Bem, sou a filha do meio de 5 irmãos. 5? Sim, 5. A maioria das famílias por aí tem montes de filhos. Eu teria vários se pudesse. Mesmo? Maxon ergueu as sobrancelhas. Sim, afirmei em voz baixa. Não sabia dizer bem o motivo, mas aquele era um detalhe muito íntimo de minha vida. Só havia outra pessoa que o conhecia. Senti um espasmo de tristeza, mas o afastei. Não importa. Minha irmã mais velha, Kenna, é casada com um 4. Ela trabalha numa fábrica agora. Minha mãe quer que eu me case ao menos com um 4. Mas não quero ser forçada a parar de cantar. Amo a música, mas agora sou uma 3. É estranho. Acho que vou tentar permanecer na música se puder. E continuei falando. Depois vem Cota. Ele é artista. Não o temos visto muito. Ele foi se despedir de mim, mas é só. Depois eu. Maxon deu um risinho fácil. America Singer, ele anunciou. Minha melhor amiga. Isso mesmo, respondi enfadada. Não havia chance de eu ser a melhor amiga do príncipe.
pelo menos não ainda. Mas eu tinha que admitir, ele era a única pessoa em quem eu realmente confiava que não fazia parte da minha família, nem era meu namorado. Bem, eu também confiava em Marli. Será que ele pensava o mesmo de mim? Caminhávamos lentamente em direção à escada. Ele parecia não ter pressa alguma. Depois de mim vem May. É a que me traiu e não chorou. Para ser sincera, fui roubada. Não acredito que ela não tenha chorado. May é uma artista e eu a amo muito. Maxon examinou meu rosto. Falar de May me deixava mais leve. Eu já gostava mais dele, mas não sabia se queria deixá-lo entrar em minha vida. Por fim, vem Jared, meu irmão caçula de 7 anos. Ele ainda não sabe direito se vai para a música ou para as outras artes. Na verdade, ele gosta de jogar bola e estudar insetos, o que é bom. Só que não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Tentamos fazer com que ele experimente outras coisas. Bem, já falei de todos. E os seus pais? E os seus pais? Rebati. Você conhece meus pais? Não, conheço a imagem pública deles. Como eles são de verdade? Forcei seus braços para baixo, uma façanha, já que eram enormes. Mesmo sob as camadas de roupa, dava para sentir seus músculos fortes e reteçados. Maxon suspirou, mas percebi que não o tinha irritado nem um pouco. Ele parecia gostar de ter alguém para infernizá-lo. Devia ser triste crescer sem irmãos naquele lugar. O príncipe começou a pensar em sua resposta assim que pusemos os pés no jardim. Os guardas abriam sorrisinhos maliciosos à nossa passagem. Um pouco mais adiante estava a equipe de filmagem. Claro que eles queriam estar presentes no primeiro encontro do príncipe. Com um movimento de cabeça, Maxon fez todos se retirarem imediatamente para dentro. Escutei alguém xingar. Não que eu estivesse ansiosa para ser filmada, mas estranhei a dispensa. Você está bem? Parece tensa, comentou Maxon. Você fica confuso com o choro de mulher e eu com caminhadas ao lado de príncipes, disse dando de ombros. Maxon riu, mas permaneceu calado. Caminhávamos na direção oeste. O sol se escondia atrás da enorme floresta da propriedade, embora ainda fosse cedo. A sombra nos cobriu como uma tenda de escuridão. Era ali que gostaria de ter ido na noite em que o encontrei pela primeira vez. Parecíamos estar realmente a sós agora. Continuamos a caminhar para longe do palácio e dos ouvidos dos guardas. Por que deixo você confusa? Hesitei, mas contei o que sentia. Seu caráter, suas intenções, não sei direito o que esperar dessa nossa voltinha. Ah! Ele parou de andar e me encarou. Estávamos bem próximos. Apesar da brisa quente de verão, um calafrio percorreu minha espinha. Acho que você já percebeu que não sou um homem que se esconde. Vou dizer exatamente o que quero de você. Maxon deu um passo em minha direção. Minha respiração parou. Eu acabara de me meter na situação em que mais temia. Nada de guardas, nada de câmeras, ninguém para evitar que ele fizesse sua vontade. Meu joelho reagiu automaticamente. Sim, dei uma joelhada na coxa de Sua Majestade, com força. Ele berrou e levou as mãos à perna, cambaleando enquanto me afastava. Por que fez isso? Se encostar um dedo em mim, vou fazer pior, ameacei. O quê? Se você encostar um dedo em mim... Não, sua louca! Eu ouvi da primeira vez. Ele interrompeu com uma careta de dor. Mas o que quer dizer com isso? Meu corpo foi tomado pelo calor. Eu havia pensado no pior e lutava contra algo que não tinha a menor chance de acontecer. Os guardas acorreram alertados por nossa briguinha. Maxon, meio envergonhado e capenga, deu um sinal para que voltassem. Permanecemos em silêncio por alguns momentos. Ele já tinha superado o pior da dor e passava a me observar. O que achou que eu queria? O príncipe perguntou. Abaixei a cabeça e corei. América, o que você achou que eu queria? Sua voz soava irritada. Mais que isso, ofendida.
Obviamente, ele adivinhara meus pensamentos e não gostou nada deles. Em público, você pensou? Por Deus, eu sou um cavalheiro. Ele ameaçou sair, mas voltou. Por que se ofereceu para ajudar se me considera tão baixo? Eu não conseguia encará-lo. Não sabia como explicar que fora induzida a me preparar para um monstro, que a escuridão e a privacidade tinham me deixado insegura, que só havia ficado a sós com um único garoto. Você jantará em seu quarto hoje. Cuido disso amanhã de manhã. Esperei no jardim até ter certeza de que todas as outras já estavam na sala de jantar. Em seguida, circulei pelo corredor antes de entrar no quarto. Anne, Mary e Lucy estavam uma ao lado da outra quando entrei. Não tive coragem de contar que não passara todo aquele tempo com o príncipe. Meu jantar já havia sido servido na mesa perto da sacada. Eu estava com tanta fome que consegui parar de pensar em como tinha sido ridícula. Mas não era por causa de minha longa ausência que elas estavam inquietas. Havia uma caixa enorme na minha cama, implorando para ser aberta. Podemos ver? Pediu Lucy. Lucy, que falta de educação, reprovou Anne. Deixaram aqui assim que a senhorita saiu. Desde então estamos curiosas, exclamou Mary. Mary, tenha modos, ralhou Anne. Não se preocupem, meninas, não tenho segredos. Quando me enxotassem na manhã seguinte, eu explicaria tudo a elas. Dei um sorriso amarelo e comecei a desfazer o laço grande e vermelho da caixa. Dentro havia 3 calças, uma de linho, outra mais formal, de tecido macio, e um jeans maravilhoso. Sobre elas havia um cartão com o brasão de Iléa. Você pede coisas tão simples que eu sou incapaz de negá-las, mas por mim, use apenas aos sábados. Obrigada por sua companhia. Do seu amigo, Maxon.